Graça e a paz, queridos, tudo bem com vocês? Que estamos mais uma vez para estar transmitindo para você nessa noite uma palavra, hein? Esse mês de janeiro, nós estamos falando a respeito de oração. Nosso tema central desse ano é restaurando e conquistando, ou seja, nós vamos conquistar tudo que Deus planejou, tudo que Deus prometeu para nossas vidas. E é através da oração que tudo se começa, tudo se inicia através da oração. Então nós começamos a buscar a presença de Deus, começamos a apresentar ao Senhor as nossas causas, nossos pedidos. Provavelmente você fez uma cartinha logo no começo do ano, nós tivemos aí 12 dias de clamor, de oração na igreja, orando pelas cartas dos irmãos, pelos pedidos, e nessa noite eu vou estar um pouco falando, já foi falado domingo, inclusive o pastor ministrou uma palavra lá a respeito da viúva e do juiz injusto, iníquo, né? Ou seja, o juiz que não temia Deus, que na verdade falava a respeito de perseverança. Quarta-feira também foi ministrado palavras a respeito de oração, e hoje nós vamos estar dando continuação nesse tema de oração. E eu quero estar lendo com vocês essa noite em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4 até o versículo 8, tá bom? Então vamos lá. Filipenses 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, perseverai. Então nós vemos aqui que Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele fala para os irmãos: olha, irmãos, vocês se regozijem sempre no Senhor, ou seja, se alegre sempre no Senhor. E ele diz assim: olha, regozijai-vos sempre no Senhor. E ele repete: outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou seja, nós precisamos se alegrar na presença de Deus, se alegrar com aquilo que Deus tem nos dado, se alegrar diante de todas as situações em que passamos. Temos a certeza que temos o Senhor conosco, temos a certeza que temos o Senhor ao nosso lado. Então nós precisamos se alegrar na presença de Deus. E ele diz ainda, né? Para que nós não venhamos a estar inquieto com coisa alguma. Então, querido, o que você está passando? Qual é a sua causa? Qual é os seus problemas? O que você tem enfrentado? Sabemos que vivemos dias, né, ainda em pandemia, alguma dificuldade, pessoas que ainda se encontram enfermas, a enfermidade ainda assola as nações, não só a nação brasileira. E nós vemos aqui que o Senhor diz: olha, não fique inquieto por coisa alguma. Ou seja, a nossa confiança, querida, ela precisa estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar no nosso Deus. Nós não podemos estar inquieto com coisa alguma, ou seja, perder o sono, arrancar os cabelos diante da dificuldade, diante das tribulações, diante das lutas. Nós não podemos se desesperar. Nós temos que confiar no Senhor, confiar no Deus Todo-Poderoso. Sabemos que servimos um Deus que tudo pode. Então nossa confiança está no Senhor. Então ele, não fique inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. Ou seja, Paulo diz: olha, que você não venha estar inquieto por coisa alguma, mas que as vossas petições elas sejam conhecidas diante de Deus. Então, querido, isso nos mostra
que nós temos que apresentar as nossas causas ao Senhor. Nós temos que apresentar os nossos pedidos a Deus. Porque Deus sabe tudo, sabe? Deus sabe meu deitar, meu levantar, Deus sabe até mesmo os meus pensamentos antes mesmo que eu venha pensar. Mas aqui Paulo diz que ele quer que as nossas petições venham a ser conhecidas diante de Deus. Ou seja, eu preciso estar pedindo, clamando. Quando nós batemos, as portas vai abrir. Quando nós pedimos, nós recebemos. Quando nós procuramos, nós vamos achar aquilo que estamos procurando. Então, qual é a sua causa? Qual é o seu problema? Qual é a sua petição? Isso precisa estar notório, isso precisa estar conhecida diante de Deus. Deus precisa ver que as suas atitudes de querer. Porque Deus sempre quer nos abençoar. Na verdade, Deus já nos abençoou. Deus já derramou as suas bênçãos sobre cada um de nós. Mas nós precisamos precisamos tomar posse daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então ele diz que as nossas petições precisam ser conhecidas diante de Deus. Através de quê? Da oração. É pela oração que nós se achegamos ao Deus, é pela oração que nós começamos a falar com o Senhor, apresentar nossas causas, apresentar os nossos pedidos. Pedir as misericórdias de Deus, agradecemos a Ele. Então, através da oração, a oração, o que é oração? Oração é um diálogo, você e Deus. É você estar falando para Deus, dizendo, olha, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, esta é a minha causa. Senhor, olha, que o Senhor venha estar salvando a minha família, que o Senhor venha estar abrindo uma porta de emprego para mim, que o Senhor venha me dar saúde, que o Senhor venha curar as enfermidades. Então isso é um diálogo com Deus, oração é isso, é você conversar com Deus, apresentar ao Senhor as suas causas, as suas demandas. Paulo diz aqui que olha, para que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus com súplica, ou seja, precisa estar suplicando o favor de Deus. Precisa estar pedindo ao Senhor, pela sua infinita misericórdia, para que Ele venha nos conceder aquilo que nós estamos pedindo. Então, nós vemos que a oração é algo maravilhoso. Então, ele diz que toda com oração e súplica, e com ações de graça. E ele diz ainda que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, que você venha estar clamando a Deus. Você venha apresentar suas causas, suas petições, e Deus, Ele vai ouvir o seu clamor. Deus vai ouvir a sua oração e eu tenho certeza que Ele vai responder, porque Ele não só vai escutar o seu clamor, Ele não vai só escutar a sua oração, mas Ele vai te responder, porque Ele diz, clamas a mim e respondei-te coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Então, o Senhor, Ele nos dá várias instruções, várias passagens bíblicas que nos falam para a gente estar orando, né? Por exemplo, Mateus 6 que fala da oração modelo, Pai Nosso, né? Então nós precisamos estar orando. Pastor, e como que eu devo orar? Qual é a regra? Qual o modelo? O modelo Jesus ele deixou lá em Mateus 6, é um modelo a ser seguido, que é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? Assim na terra como no céu. Então que seja feito o quê? Primeiramente a vontade de Deus na minha vida. Às vezes pedimos algo para Deus e se esquecemos que primeiramente tem que ser feita a vontade de Deus e não a minha vontade. Às vezes queremos algo de Deus, pedimos, clamamos, mas se não estiver o nosso pedido, a nossa oração não estiver alinhada com a vontade de Deus, nós não vamos ter a nossa oração respondida, que precisa estar no coração de Deus. Então, porque na verdade, o que é que existe? Existe oração que Deus responde e oração que Deus não responde. Qual oração que Deus não responde? A oração que Deus não responde é a oração que não está no coração de Deus, ou seja, a pessoa que pede para que Deus venha tirar a própria vida dele, Deus não vai responder o tipo de oração. A oração de vingança, Senhor, olha, mata aquela pessoa lá, o Senhor, olha, destrói a vida daquela pessoa. Isso não é oração, querido. Deus não vai responder esse tipo de oração, porque Deus é justo, Deus é amor, Deus é vida.
Então, esse tipo de oração Deus não vai responder. Agora, se você está enfermo, e você clama, Senhor, olha, restaura a minha saúde. Senhor, olha, abre uma porta de emprego. Senhor, salva a minha família. Senhor, olha, abençoa a minha vida. Pode ter certeza que Deus, Ele já te abençoou, Ele já escutou o teu clamor. Então, nós vemos aqui que essa passagem bíblica diz que era para que a gente venha estar louvando, glorificando a Deus, se alegrar no Senhor, perseverar. Então, querido, a questão da perseverança. Muitas vezes começamos a orar e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes achamos que quando pedimos em oração ao Senhor alguma coisa, achamos que isso vai acontecer, né, no instalar de Deus. Deus pode fazer? Pode. Deus pode fazer imediato, mas tudo tem um tempo determinado. E às vezes achamos que Deus está demorando, e na verdade Deus não está demorando. Deus chega no momento exato. Só que quando pedimos e algo demora um pouco para que aquela bênção chegue até nós, o que acontece muitas das vezes? Desistimos, deixamos de perseverar, e aqui diz que é para que a gente vai estar perseverando em todo o tempo, com ação de graça e súplica, ou seja, você precisa estar clamando, pedindo a Deus não desistir. Às vezes pedimos algo a Deus, oramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e daqui a pouco a gente já se esquecemos de orar, se esquecemos de pedir, ou seja, aquela intensidade, aquela perseverança já não existe mais. Talvez você já orou ao Senhor por uma causa, apresentou a Deus, orou 2, 3 vezes e acabou desistindo. Então isso não é perseverança. Você tem que perseverar a oração até que o seu pedido seja concretizado, até que o desejo do seu coração, aquele seu sonho, venha se tornar realidade. Mas você precisa continuar perseverando na oração. Eu não esqueço, eu gosto sempre de estar, quando falo de oração, de perseverança, eu gosto de lembrar sempre da oração de Isaac, pedindo para que o Senhor viesse dar um filho, né, para que a Rebeca viesse ter filho. O Isaac orou intensamente 20 anos para que o Senhor viesse conceder essa graça, para que ele viesse ser um pai, para que ele viesse ter filhos. E nós vemos que 20 anos, queridos, não é 20 dias, 20 anos é muito tempo, mas a Bíblia diz que ele perseverou insistentemente, por 20 anos ele perseverou, orou fervorosamente. Você imagina uma pessoa orar 20 anos fervorosamente por uma causa, ou seja, provavelmente ele orava todo dia e pedia, ele clamava ao Senhor, e o Senhor concedeu o desejo do seu coração. Então não existe tempo longo, o que existe é o tempo certo de Deus. Então, se você está pedindo algo a Deus e aí você acha que está demorando, não desiste, persevere na oração e você tem certeza que você vai receber. Porque tudo aquilo que você crendo, pedindo em oração, você vai receber, que é como está escrito lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 22, diz que tudo quanto nós pedindo em oração, crendo, nós vamos receber. Então, creia nisso, querido. O que é que impede, às vezes, de recebermos é a fé nossa, que às vezes vacila, às vezes deixamos de acreditar de que Deus pode. O que é acreditar? Tudo, ele diz aqui, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Ou seja, você precisa apresentar em oração a Deus as suas causas, as suas petições e acreditar. Ou seja, eles crendo, ou seja, há uma condição de crer que Deus pode, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. E pode ter certeza de que Ele vai fazer. Então, eu estava falando agora há pouco, não existe um modelo específico de oração. Olha, se você orar em voz alta, se você orar em voz baixa, olha, se você orar de joelho, se você orar em pé ou deitado, não existe, sentado. Não existe um modelo, cada pessoa tem um jeito de orar, cada pessoa tem uma maneira de buscar a Deus, uns têm uma intensidade maior. Tem umas pessoas que oram 3 vezes o dia, ou 4 vezes o dia, ou até mais. Tem pessoas que oram fervorosamente. Tem uns que já oram um pouco mais devagar, outros que às vezes acabam orando uma vez no dia. Uns oram sentado, outros oram de joelho. Querido, não existe um Deus, cada pessoa é um jeito. Deus, o importante é que Deus conhece cada um de nós, e Ele sabe a nossa estrutura, e sabe que somos pó. Mas o que é que Ele quer se agradar? Ele quer se agradar da nossa atitude, da nossa fé.
e pode ter certeza que você vai receber. Então não precisa, as coisas com Deus é coisa simples. Deus é um Deus simples. Então não existe, não precisa você fazer, eu vi um irmão lá orando e fazendo uma oração, tal jeito, eu vou imitar aquele irmão. Não, querido, a oração é sua, é você que tem que se achegar a Deus da maneira como você é você tem que se assentar, ou se ajoelhar, ou ficar em pé e apresentar a Deus, é conversar com Deus, dizer, Senhor, aqui está a minha causa, Senhor, aqui está a nossa petição, Senhor, aqui está a minha intercessão, eu clamo por isso, eu apresento isso a Ti. Então, que é isso, a oração não tem muito segredo, é você falar com Deus, é conversar com Deus. Eu me lembro que o pastor sempre, desde quando eu cheguei na igreja, o pastor contava, não conta uma história de uma irmã que ela chegou numa igreja uma vez, estava com a filha doente, e ela foi lá pedir oração para o pastor da igreja. Só quando chegou lá, o pastor estava em reunião, e ela falou, pastor, eu vim aqui para o senhor ir orar para a minha filha, que ela está doente em casa, e eu queria que o senhor fosse orar por ela. E o pastor olhou para ela e disse assim, olha, irmã, eu não tenho como ir agora e orar na sua casa por a sua filha, porque eu estou na reunião aqui, não tem como eu parar aqui. Mas eu vou pedir a Jesus para que ele vá lá visitar a sua filha, ela vai ser curada. E aquela irmã acreditou nisso, e ele disse, vamos orar, irmã. E ela disse, vamos. E ali, quando aquela irmã começou a orar, e ela começou a contar detalhes da sua oração para Deus. E ela fala, Senhor Jesus, eu vim aqui porque a minha filha está doente, eu vim pedir para que o pastor fosse lá na minha casa orar, só que Jesus, ele está em reunião, ele não pode ir. E ele falou que se eu pedisse uma oração, o senhor ia lá. Então, Jesus, vai lá na minha casa, olha, o caminho. E ela começou a contar aqueles detalhes do caminho. Ela disse, ele disse, olha assim, Jesus, o caminho é esse que vai por aqui. Quando chegar lá na frente, tem um rio. E nesse rio, o Senhor tem uma pinguela, para você que não sabe o que é uma pinguela, é um tronco de madeira caído, colocado no rio, para fazer como se visse como fosse uma ponte. Ela falava assim, Jesus, olha Jesus, cuidado naquela pinguela que é lisa, pode cair. Chegando na minha depois, Senhor, tem passa uma estradinha, um caminhozinho, lá na frente tem uma casa, Senhor, uma casinha lá, depois do rio, é a minha casa, Jesus. E lá a chave está debaixo do tapete, o Senhor pode pegar a chave, Jesus, e entrar. E ali aquele pastor começou a observar a oração daquela irmã, e aquele pastor olhou para ela assim e disse, irmã, olha, pode ir para casa, porque eu tenho certeza de que Jesus já foi na sua casa. E aquela irmã saiu radiante, acreditando, porque o pastor viu a simplicidade e os detalhes da oração daquela mulher, ou seja, ela estava apresentando a Deus, a Jesus ali, a sua causa, com o maior detalhe possível ali, e ela foi embora. E ao chegar na sua casa, quando ela procura a chave, debaixo do tapete, não achou. Quando ela olhou, a chave estava na porta, ela ficou um pouco meio apreensiva. Quando abriu a porta, a filha dela estava brincando em cima da cama lá, e que ela estava com febre e tudo, já não tinha mais febre, estava curada lá, brincando. E aquela mãe perguntou, o que aconteceu, filha? Ela disse, mãe, veio um homem aqui, de branco, pegou uma maleta, tirou alguns remédios, me deu, e eu estou curada, estou brincando aqui, não estou sentindo mais nada. Então, o que vemos nessa historinha é a simplicidade de uma oração. Então é isso que Deus se agrada, é a simplicidade do nosso coração, a maneira como nós oramos, a maneira como nós pedimos ao Senhor. Então que você venha contar os detalhes das suas causas, dos seus pedidos. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou lá incomodar Deus, tá? Com coisa pequena desse jeito, às vezes é uma coisa, às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é uma gripe. Eu vou incomodar Deus com isso? Nada. E, na verdade, nós temos que se apresentar a Deus, não importa se a causa é pequena, se a causa é grande, se a causa é impossível, nós temos que apresentar a Deus, porque o nosso Deus também é um Deus simples. Apesar de ser um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo faz, mas é um Deus que age e trabalha na simplicidade. Amém, querido? Então, eu fico com essa palavra nessa noite, sabendo de que Deus é poderoso
para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor. Tudo aquilo que você apresentar a Deus na oração, crendo, pode ter certeza que você vai receber. Amém? Eu quero orar por você nessa noite e eu tenho certeza de que Deus, Ele vai ouvir a sua oração e o seu clamor. Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, aqui estou nessa noite na Tua presença. Eu quero te pedir, Deus amado, em prol desse irmão, dessa irmã que está nesse momento me ouvindo, está assistindo essa ministração, essa palavra, que o Senhor venha tocar, Jesus querido, nas suas causas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, que o Senhor venha conceder vitória. Que o Senhor venha repreender toda enfermidade, toda doença, todo mal. Que o Senhor coloque tuas mãos, Jesus querido, prospera todos os seus caminhos, as suas causas, os seus problemas, as suas petições, que elas sejam, Senhor, nessa noite, conhecidas diante de Ti, para que o Senhor venha conceder a vitória. Deus Todo-Poderoso, escuta a oração dessa mãe. Escuta a oração, Senhor, dessa mãe que nesse momento está, Jesus querido, orando, apresentando a sua família, os seus filhos, que o Senhor venha conceder vitória. Pai, abre as portas de emprego também para aqueles irmãos que estão pedindo uma porta de emprego, que o Senhor venha conceder nesta noite, ó Pai. Aos irmãos que estão enfermos, que o Senhor venha repreender toda sorte de enfermidade, que toda doença seja repreendida nessa noite em nome de Jesus. Amém, querido?